Opa, chegamos! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso RG do Gol por dentro da rodada, com dados, histórias, estatísticas do nosso futebol paulista, sobretudo do futebol da nossa Ribeirão Preto, do Comercial e também do Botafogo. O Bota já voltou a jogar, já tem jogo de novo domingo contra o Palmeiras, nós vamos falar muito sobre isso. E agora nós estamos aguardando o retorno da Série A3 do Paulista com jogos do Comercial, aguardando também a volta da Série A2 do nosso futebol, com as equipes que compõem essa divisão. Claro, tem sempre espaço aqui na nossa mídia, na nossa plataforma, no RG do Gol, a Série A2 do Campeonato Paulista. É o seguinte, rapaziada, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, interagindo com vocês, aquilo que passou, aquilo que está chegando, sempre com o apoio cultural da Agrimac Pneus. A galera da Agrimac Pneus está sempre aí oferecendo o melhor para você. Segue a Agrimac Pneus nas mídias digitais, @Agrimac Pneus, que lá está todo mundo trabalhando intensamente e com qualidade para oferecer o melhor aí para você. A Agrimac Pneus, que é referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários. Segue a Agrimac nas mídias aí. Alô, Zé Lourenço. Alô, Vitor Hugo, a galera que sempre apoia o futebol da nossa cidade, o futebol do interior paulista, está sempre aqui também com a gente no RG do Gol. Hoje eu vou falar também do Vestiário Bu. Estou aqui como um Bu maníaco também, estou com a minha camiseta do Vestiário Bu, que fica no Ribeirão Shopping. Lá tá o Fernandinho, tá a Marcela, tá o Guinho para atender você. E você pode também pedir através do direct do Instagram, pelo WhatsApp, tem todo o catálogo do Fashion Soccer e você vai ser um Bu maníaco também. Sempre na estica, sempre vestindo o melhor, sempre com as camisetas, as bermudas, os bonés, enfim, uma infinidade de produtos do Fashion Soccer. A boleirada toda ama, a boleirada toda adora, e eu tô aqui também com o meu Vestiário Bu, e sempre ao meu lado, olha ele aqui, não deixa passar, hein? Olha ele aqui, esse aqui é o Chopp Hope, o chopp do meu final de semana, o chopp oficial do RG do Gol, e ele tá sempre ao meu lado aqui, ó. Chopp Hope é a pedida, segue o Chopp Hope aí também nas mídias digitais, que tem growler, que é esse que eu tô mostrando, de 1 litro, tem barril de 15 litros, barril de 30 litros, cara, é uma delícia. Chopp Hope puro malte é a minha indicação para você. Tem também chopp de vinho, o chopp escuro, pilsen, o Chopp Hope puro malte eu indico também para você. Todos são espetaculares. Assim que gosta de tomar uma, são todos espetaculares. Mas o puro malte é o meu campeão aqui. O puro malte está em primeiro lugar aí na minha preferência aqui do Chopp Hope. Um abraço pra galera então, pro Tom, pro Wesley, pro Marcinho, pra todo mundo aí, cara, que tá sempre aí conosco, apoiando o RG do Gol aqui, com muitos dados, histórias e estatísticas. A galera então do Chopp Hope tá com a gente também. É o seguinte, ó, nós tivemos 2 jogos do Botafogo já realizados, né, desde do nosso último o RG do Gol por dentro da rodada, da edição 25, Botafogo enfrentou o Santos e beliscou 1 ponto na Vila Belmiro, 0-0 com o Santos na estreia do técnico Argel. E depois foi enfrentar o Ituano, também fora de casa, no Novelli Júnior, e venceu por 2-1. Já eram 10 jogos do Botafogo, somando todos os jogos oficiais, independente da competição, o Botafogo estava a 10 jogos sem ganhar, uma partida sequer. Foi lá no Novelli Júnior, diante do Ituano, venceu por 2-1. Enquanto eu falo desse jogo, Zé Coneta, solta aí. Isso. Enquanto eu falo desse jogo, coloca os gols do Botafogo. Eu quero ver os 2 gols do Botafogo mais uma vez na vitória sobre o Ituano por 2-1. 2-1 nesse meio de semana. O Botafogo desencantou no Paulistão. O Botafogo venceu a primeira, quebrou essa série. Solta o gol aí. Isso, deixa rolando aí, ó. Um gol foi do Neto Pessoa, na cobrança de pênalti, e depois você vai ver aí o Luqueta fazendo o segundo gol do Botafogo, e depois o Ituano descontou, mas o Botafogo conferiu essa vitória por 2-1. O Botafogo então estava 10 jogos sem vencer, desencantou no Campeonato Paulista, saiu da zona de rebaixamento, melhorou sua colocação na classificação geral e também dentro do grupo do Botafogo. Enfim, foi uma vitória providencial, até porque nós chegamos na metade do campeonato. São 12 jogos e 6 agora já foram. Então o Botafogo já realizou 50% de suas partidas nessa primeira divisão do futebol paulista 2021. Se a meta ainda é evitar o rebaixamento, né, esses 4 pontos conquistados de 6 disputados nos últimos 2 jogos
muda completamente o cenário do Botafogo. Ele venceu e começa a virar a chave, pelo menos a princípio, né, nesse momento do campeonato, no espaço exato de recuperação, para você se recuperar e dar passos mais largos para se manter na elite e depois, quem sabe, né, se a história dos outros jogos construir uma eventual classificação à próxima fase, aí sim a gente passa a pensar nisso. Mas por enquanto, o projeto do Botafogo é se manter na primeira divisão do futebol paulista, na primeira divisão do campeonato estadual, o maior campeonato entre todos os estaduais do nosso futebol brasileiro. O Bota foi lá, e um detalhe que eu vou alertar aqui, que a gente vai discutir aqui, você vai comentando aí também. O Botafogo diante do Ituano teve 30% de posse de bola, e você viu isso aí no feed que nós soltamos as estatísticas também apresentadas aí pela galera do SofaScore. 30% de posse de bola é pouco. O Ituano teve 70%, o Botafogo foi lá e ganhou. É aquela história, você fica com a bola no pé, eu fico com os 3 pontos. Tá resolvido de minha parte. Contra o Santos, no empate por 0-0, em que o Santos entrou com um time sub-23, um time B, mas não deixa de ser o Santos, né? O Botafogo teve 28% de posse de bola, foi mais baixo ainda. Ou seja, nos 2 jogos do comando do Argel, ele começa já a dar uma amostra para nós do que será esse Botafogo. Um time que vai saber jogar sem a bola no pé. Você não precisa estar com a bola no pé para jogar futebol. Se você souber controlar o jogo, claro que não é uma estratégia, não vai ser sempre assim, o Botafogo vai estudando o adversário. Se precisar adotar esse plano B, como precisou diante do Santos e diante do Ituano, deu certo. De 6 pontos, 4. E quase venceu o Santos, hein? Teve chance de ganhar do Santos também. Poderia ter, na gestão Argel, poderia ter conquistado 100% dos pontos aí o Botafogo nesse momento do futebol paulista, que está voltando agora, né? Nós vamos para a primeira, segunda semana de retomada do futebol depois de um mês paralisado aí por conta da pandemia do Covid-19. Mas é um detalhe para a gente ficar atento. O Botafogo começou com o Argel, saber jogar sem estar com a bola no pé. Então, deixa os caras cansar, deixa os caras correr, marca direitinho, homem a homem, ou então por zona, né? E aí você, se for necessário, você sobe a marcação. É isso que o Botafogo começou a fazer nesses 2 jogos contra o Santos e contra o Botafogo, o que não estava sendo feito na gestão anterior do técnico Alexandre Galo, que assumiu o Santa Cruz, hein? Alexandre Galo, ex-Botafogo, é o novo técnico do Santa Cruz, lá de Recife, lá de Pernambuco, vai disputar o Campeonato Pernambucano, Copa Nordeste e outras competições aí afora. Mas o Botafogo do Argel está nos mostrando isso. O Botafogo sabe jogar sem a bola no pé, marcando certinho, né, sabendo dar o bote, sabendo roubar a bola, que também é muito importante. E nesses 2 jogos a história foi essa. Fica com a bola aí que eu fico com os pontos, né? Apesar de ter tido, diante do Ituano, 30% apenas de posse de bola, o Botafogo teve 13 finalizações, ele finalizou mais que o Ituano finalizou 12. O Botafogo chutou a gol uma vez a mais do que o Ituano e teve um baixo índice de posse de bola. Isso aqui diz muito sobre esse novo Botafogo no comando do Argel Fuchs nessa próxima caminhada do Botafogo, nessa próxima jornada, nessa nova gestão, né? O que nos dá, claro, uma expectativa de ver algo diferente, né? De ver mais vitórias, de ver um momento mais tranquilo, né, do Botafogo no Campeonato Paulista e também na Série C do Brasileiro. Mas por enquanto vamos pensar somente na primeira divisão do futebol de São Paulo. Botafogo já melhorou. Resumindo, você viu os gols aí também, ó. Botafogo já melhorou. Os gols do Botafogo contra o Ituano tiveram a intervenção do VAR. Você acompanhou aí na cobrança do pênalti do Neto Pessoa, precisou do VAR decidir se foi pênalti ou não, e depois no impedimento do Luqueta, que deixou o Argel louco da vida lá a princípio o gol havia sido anulado, né? Mas no gol do Luqueta o VAR também entrou em ação e confirmou o gol legal do Botafogo, os 2 gols diante do Ituano. Enfim, Botafogo 2, Ituano 1, anteriormente o Botafogo 0, Santos também 0, e agora tem outra parada complicada, né? Vai enfrentar o Palmeiras que joga nesta sexta-feira contra o São Paulo, e depois vai enfrentar o Botafogo. É possível que, como o Palmeiras enfrentou
o Defensa e Justiça no meio de semana pela Recopa com o seu time titular? É possível que troque algumas peças contra o São Paulo para os caras descansar, coloque um time aí alternativo contra o São Paulo, e depois, diante do Botafogo, alguém que descansou nesta sexta-feira contra o São Paulo volte a jogar contra o Botafogo. Mas como o Palmeiras está jogando a cada 2 dias, jogou quarta, joga sexta, joga domingo, a cada 2 dias o Palmeiras tem um jogo. A gente não consegue, nem nós aqui, que estamos distantes da capital, e muito menos o pessoal de lá, consegue montar um time do Palmeiras para a gente saber o que o Botafogo vai enfrentar nesse domingo no estádio Santa Cruz. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que até mesmo reserva do Palmeiras é melhor do que muitos times aí que estão nesse Campeonato Paulista. Todo cuidado é pouco, mas é mais um compromisso desse Botafogo nesse novo sistema de jogo que deixa os caras com a bola para depois partir para cima e tentar beliscar pelo menos um ponto. Se o Botafogo não perder do Palmeiras, já vai ser um negócio bacana nesse fim de semana na tabela botafoguense. E com um adendo, né? A Federação Paulista já reagendou todos os jogos dessa primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1, então a gente já sabe depois quando serão os outros jogos do Botafogo, ainda somente faltando o horário. O horário das partidas ainda estão a definir, mas o Botafogo depois vai enfrentar o Mirassol, o jogo vai ser quarta-feira pela 7ª rodada, depois recebe o São Caetano no domingo, dia 25, 8ª rodada. Depois o Botafogo, para você conferir aí, ele recebe o São Bento na 10ª rodada, no dia 3 de maio, e por aí vai. A tabela já está com as datas já definidas, faltando somente o horário, como já informamos aqui. Novo Horizontino dando a sequência, e o Red Bull Bragantino, aí o campeonato acaba, né? Só falta você ver como é que é rápido o negócio. Campeonato Paulista dessa primeira divisão nesse formato, que é estranho, um time enfrenta somente outros de outro grupo, dentro do grupo ninguém se enfrenta, é um formato maluco aí. Só faltam esses jogos. Então é o momento do Botafogo, era o momento sim do Botafogo já buscar os 3 pontos. Foi a chave, cara. A chave do Botafogo para evitar o rebaixamento era vencer o Ituano. Começou ali. Então o Botafogo está dando essa expectativa, essa esperança para o seu torcedor para permanecer na primeira divisão do futebol de São Paulo. O Botafogo, que agora enfrenta o Palmeiras, como nós falamos aqui, teve um salto na tabela, mas tem um detalhe bacana, curioso aqui, que você conferiu no feed e que vale a pena a gente citar aqui para você. O Ituano, cara, tem sido para o Botafogo um freguês, essa que é a verdade. Já são 7 jogos do Ituano sem conseguir vencer o Botafogo. A última vitória do Ituano sobre o Bota foi em 2012. O Ituano hoje, entre os times que estão no Paulistão, o Ituano é o time que está há mais tempo sem conseguir ganhar do Botafogo. Depois dele vem a Inter de Limeira, que estão 6 jogos. Porém, a Inter, como disputou muito tempo a Série A2, né, esse período é mais longo, né, a longevidade é maior. Mas pegando somente no número de jogos, que é o que vale, a Inter de Limeira não vence o Botafogo há 6 partidas, o Ituano há 7. São os 2 times que não conseguem vencer o Botafogo há mais tempo, entre todos que estão na primeira divisão do futebol de São Paulo. Portanto, então você confere conosco aí no feed, nas histórias, vai interagindo, vai comentando quem você acha que é favorito, quem você acha que leva. Tem Botafogo e Palmeiras nesse domingo para dar sequência, né? Dar sequência nesse Campeonato Paulista da primeira divisão. A rodada você já entendeu como é que está sendo construída, né? Não tem mais a rodada fechada, todo dia tem jogo, todo dia tem um jogo. E aí nós temos ali entre 1 a 3 jogos todos os dias. Então, ao invés de você ter a rodada cheia na quarta-feira, por exemplo, você distribui essa rodada, essa rodada cheia de quarta-feira entre segunda, terça, quarta e quinta e faz 2 a 3 jogos por dia. É assim que está sendo refeito o Campeonato Paulista da primeira divisão. E é provável que assim seja também nas séries A2 e A3, com um adendo. Nós vamos entrar aqui já no assunto das outras competições, da A2 e também da A3. Na primeira divisão, os jogos estão sendo realizados somente no período noturno, a pedido do governo do Estado de São Paulo, né? Para que eles aconteçam no momento em que há o toque de recolher, para que ninguém esteja aí na rua assistindo
o jogo pela televisão seja no lugar A, B ou C. Ponto. Agora, nas séries A2 e A3, os clubes estão pedindo para que esses jogos, quando o campeonato voltar, aconteça no período da tarde, porque você vai evitar o gasto da energia elétrica com os refletores, que para os clubes da A1 que tem cota, que tem apoio da Federação Paulista e tudo mais, apoio da televisão, ela até consegue bancar esses jogos noturnos aí. Agora, para os clubes da A2 e da A3, que já perderam a renda da bilheteria, e ainda ter que gastar energia elétrica com o refletor, sendo que não pode ir torcedor, e você poderia fazer esse jogo à tarde, está sendo um detalhe a ser discutido aí entre a Federação Paulista, o Ministério Público, liberar esses jogos para que eles sejam realizados às 4 horas da tarde, ou até mesmo às 11 horas da manhã, enfim, para que seja utilizada a luz natural e não artificial. E aí você economiza com os seus gastos aí dos refletores e até outros detalhes aí, que um jogo noturno ele é mais caro do que você fazer um jogo à tarde. É provável que na segunda-feira a gente já tenha uma outra reunião com os clubes da A2 e da A3. Nessa semana que passou, poucas novidades, né? Apenas o início das conversas, não teremos jogos nesse fim de semana, mas talvez lá para quarta, quinta-feira pode até acontecer da coisa já ser retomada e a gente já ter jogo das duas divisões, tanto a 2 quanto a 3. Você que é comercialino e está nos seguindo aí, próximo jogo do Bafo é contra o Votuporanguense, seja em Votuporanga ou em outra cidade, vai ser fora de casa. O comercial agora joga como visitante, né? Já está se preparando para esse jogo. O técnico Regis Angeli formatando um novo comercial para enfrentar o Votuporanguense. E a gente fica na expectativa, né, de quando vai ser esse jogo, qual o horário e até mesmo a cidade, onde é que se realmente vai acontecer, em Votuporanga ou em algum outro município aí na região ali de São José do Rio Preto, enfim. Estamos nessa expectativa aí para decidir, para conhecer quando será o próximo jogo do comercial na Série A3 do Campeonato Paulista. Torcida na expectativa, já ansiosa, um mês sem jogo e, aliás, um ano sem torcida nos estádios. Nós já completamos um ano sem que os torcedores pudessem acompanhar os seus jogos da arquibancada. Passamos, né? Já vamos aí para o 13º mês sem torcida na arquibancada, seja no Palma Travassos, no Santa Cruz ou em qualquer outro lugar aí do nosso futebol paulista. Você tá sentindo falta? Eu tenho certeza que sim. Comenta aí o que você tá sentindo mais falta de ver o seu time na arquibancada. Reencontrar os amigos, ou então tomar aquela cervejinha antes do jogo lá fora, ou chamar o tio da pipoca. Bons tempos, hein? Bons tempos. Nós vamos voltar para esse momento aí, para esse momento do nosso futebol paulista. Ainda sobre Série A2 e A3, você conferiu no feed também com a gente, somente 2 times até agora do estado de São Paulo, do Campeonato Paulista, não sofreram gols. Você viu aí no feed do RG do Gol, isso está nas séries A2 e A3. Na A2 é o Água Santa, o único time que não levou gol, foram 4 jogos, 4 vitórias, marcou 7 gols e não tomou nenhum. O Água Santa, então, é na Série A2 o único que não levou gol, e o outro time está na Série A3, que é o Marília. Marília fez 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, fez 4 gols e não tomou gol. São as 2 únicas equipes que ainda não tiveram suas defesas vazadas. E esse conteúdo, essa curiosidade, você conferiu com a gente também aqui, ó, no RG do Gol, no Instagram, no Facebook, com muita interatividade, muitos dados, estatísticas aí com vocês aqui na nossa mídia digital, na nossa plataforma. Quer acompanhar os gols também? Quando for gol do Comercial ou do Botafogo, a gente sobe aí no feed para você assistir. Os gols do Botafogo contra o Ituano, por exemplo, já estão aí na rede para você acompanhar como é que foram esses gols do Neto Pessoa e também do Luqueta, o jovem Luqueta, formado aqui no nosso futebol mesmo, na nossa Ribeirão Preto, jogou na base do Comercial, foi para o Botafogo, jogou na base do Botafogo, virou atleta profissional. E por falar na base dos nossos times, nós falamos aqui semana passada sobre o Dudu Ratamoto, né? Você vai se lembrar aí, você que assistiu o RG do Gol por dentro da rodada, você vai se lembrar que nós citamos aqui que o Dudu Ratamoto, se tivesse uma boa participação contra o Santos, né, um bom desempenho, já iria aparecer time aí monitorando o Dudu e talvez até mesmo o Santos.
O Dudu foi bem contra o Santos, não chegou a fazer gol, mas é um jogador velocista de beirada, né? E pela idade que ele tem, ele chama a atenção de muita gente, né? Porque ele passa a ser um atleta promissor, que pode ainda evoluir muito mais. É um jogador diferente. E nessa semana que passou, as notícias já começaram a ferver no noticiário aí. Cruzeiro, Grêmio, Santos, Flamengo, já tem um monte de gente aí, os olheiros que trabalham no nosso futebol brasileiro, um monte de clube aí já de olho no Dudu Ratamoto, o jovem do Botafogo. Então é cheque visado, viu, rapaziada? É cheque visado. O Dudu está com 17 anos. Se ele conseguir manter essa evolução gradativa para um menino, o Dudu é um adolescente ainda, um menino. Se ele conseguir manter isso ao passo em que ele vai se tornando um atleta com mais bagagem, com mais profissional, é o próximo jogador a ser vendido pelo Botafogo, né? Aí, no caso, você vai me perguntar, se o Dudu for vendido, o dinheiro é do Botafogo SA ou é do Botafogo FC? É uma boa pergunta, mas ela praticamente já está respondida, né? Hoje quem comanda o Botafogo, embora o Botafogo seja praticamente dois clubes, o Botafogo tem dois presidentes, um do Botafogo FC e um do Botafogo SA. Mas tudo que envolve hoje o elenco está na mão do Botafogo SA. Então, porventura, se o Dudu Ratamoto vier a ser vendido para algum clube, ou até mesmo outro atleta que esteja sendo formado, que ainda sequer apareceu, quem controla tudo isso é a gestão, é o Botafogo SA. É quem tem o controle e o poder do Botafogo FC por 90 anos e até mais, né? Então tudo vai passar pelo Botafogo SA. Vender um atleta, quem controla o dinheiro, quem controla o caixa, quem gerencia tudo isso é o Botafogo SA. Hoje o Botafogo FC, a grosso modo, ele praticamente não existe mais. Quem controla tudo é o Botafogo SA, é a gestão, é a empresa, é assim que o Botafogo está sendo tocado a sua vida. É uma questão de adaptar. Porque tentar eliminar o que já foi feito, o que está assinado, o que está acontecendo, o que já foi até investido, é um negócio complicadíssimo, que praticamente a chance de você ter sucesso numa empreitada dessa ela é muito pequena. Então o botafoguense aí vai ter que se adaptar com esse novo formato do Botafogo SA, Sociedade Anônima, né? Com a gestão do Adalberto Batista. É um tema complicado, polêmico, porque resultados eles não vêm acontecendo. O Botafogo vem de um rebaixamento para a Série C do Brasileiro, está brigando para não cair de novo no Campeonato Paulista. Então os resultados em si, em campo, com o elenco formado, ele não vem dando suporte para o torcedor, né, apoiar o projeto que vem sendo construído. Mas vai ter que ser uma questão de adaptação, senão vai virar uma guerra e ela não vai ter vitória de nenhum lado, vai ser só uma pancada de cá com uma pancada de lá. Então, só para a gente fazer esse adendo aqui, para que o torcedor entenda, caso o Dudu seja vendido, quem vai controlar tudo é o Botafogo SA. Então não adianta nem protestar, nem fazer nada, porque foi tudo assinado, né? Tá tudo no papel, tá tudo no controle. É isso aí, então, ó, Botafogo e Palmeiras, dá aí o seu palpite, quem você acha que vai ganhar domingo. Temos os outros jogos dessa rodada aí também para você conferir no feed do RG do Gol. Tem jogo todo dia, segunda tem jogo, terça tem jogo e a coisa, quer que eu passo aqui para você? Tá, você viu, Zé Coneta? Seu São Paulo, ó. O São Paulo enfrenta, seu São Paulo venceu o Guarani, hein? São Paulo venceu o Guarani e tem clássico com o Palmeiras. Tá pedindo aqui, eu vou passar então os próximos jogos do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Olha só, nós vamos ter no sábado, às 8 da noite, repara que todos os jogos são à noite, como nós comentamos aqui. O Red Bull Bragantino contra o Mirassol. No mesmo dia, Novo Horizontino Ferroviária, às 10h15 da noite. A gente vai para o domingo, às 8 horas, tem Botafogo e Palmeiras, tem Santos e Inter de Limeira e tem o Corinthians contra o Ituano às 10 da noite. Esses jogos aqui estão terminando meia-noite, cara. Foi o caso do Botafogo contra o Ituano também. O jogo foi acabar meia-noite, rapaz. Na segunda-feira, às 8 horas, tem Red Bull Bragantino contra a Ponte Preta. E no mesmo dia, às 10h15... 10h15. Esse aqui é o famoso começa num dia e termina no outro, né? Porque esse jogo aqui vai acabar meia-noite e 15, ele começa na segunda, vai acabar aos 15 minutos de terça-feira.
Próximo passo é colocar jogo 1 da manhã, vai competir com o calendário da NBA lá, hein? 10h15 da noite na segunda-feira tem São Bento e São Caetano. Esse jogo interessa para o Botafogo porque são os dois concorrentes para evitar rebaixamento. Segunda-feira, 10h15, São Bento e Botafogo, fica de olho aí. E saindo a tabela das séries A2 e A3, a gente coloca no feed, informa você e volta a falar sobre isso também na próxima edição do nosso RG do Gol por dentro da rodada. Vamos ficando por aqui, vamos voltando na próxima, vamos acompanhando o que foi notícia e o que tá para chegar aí no nosso futebol de São Paulo, no nosso futebol paulista. Um abraço para você, um bom final de semana para você, sempre com Chopp Hope, hein? Chopp Hope é a pedida. Valeu, até a próxima, rapaziada!